poder da presença de Jesus. Amém, meu Deus. O poder desta presença. E quando a pastora falou comigo, para eu estar aqui hoje, tendo essa honra de trazer, compartilhar com a igreja aquilo que Deus falou primeiro ao meu coração e que me impactou sobre o texto que eu vou trazer. Como Deus falou comigo aqui a respeito desse texto, irmãos, eu espero repassar a altura daquilo que Ele falou comigo. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. A epígrafe diz: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Acompanha comigo a leitura. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os seus próprios cabelos. Beijava-os com seus próprios cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Quando o fariseu que tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, ambos foram perdoados. Qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou, disse-lhe Jesus, julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com o perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, encontre um lugar todo especial no meu coração, no coração de cada irmão, de cada discípulo, de cada visitante, Pai, de cada pessoa que está aqui nessa noite, e daqueles que estão acompanhando a transmissão do canal do YouTube, e daqueles que virão a assistir esta mensagem posteriormente, em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém, aleluia. Aleluia, irmãos, que lindo. Que lindo isso.
Eu coloquei como tema como título para essa mensagem de hoje: a presença revela a motivação do coração. Que momento incrível que Jesus viveu ali. Que experiência extraordinária aquela mulher viveu. E como foi decepcionante para aquele fariseu. E quem eram os fariseus? Como nós bem já sabemos, os fariseus faziam parte de um dos grupos políticos da época. Os fariseus eram aqueles que observavam a lei, as tradições judaicas, não muito para cumpri-las, mas para cobrar que elas fossem cumpridas. Por isso, eles eram considerados como hipócritas. Por isso, quando alguém te chama de fariseu, repreende, irmão, em nome de Jesus, hein? Que vão estar te chamando de hipócrita, a não ser que você seja. É forte isso aí. Eram eles, os fariseus. E um deles decidiu, então, chamar Jesus para ir jantar na sua casa. Mas, junto com tudo isso, foi uma mulher, uma intrusa, uma pecadora. Provavelmente uma meretriz, porque se fosse uma adúltera, provavelmente ela já teria sido apedrejada e morta por conta da lei de Moisés. Mas, provavelmente uma meretriz, uma marginalizada, escanteada. Havia algum valor nela para os homens de má índole, para os homens que gostavam de prostituir-se. Mas existe uma coisa estranha nessa história, pelo que eu notei. Um fariseu, ele convida Jesus, mas olha, os fariseus o tempo inteiro, os sacerdotes, os fariseus, toda essa gama política que existia na época, queriam o tempo inteiro pegar Jesus em algum tropeço. Quando nós lemos esse texto, irmãos, parece ou não parece uma armadilha para Jesus? Porque vê, um fariseu convida Jesus, vem jantar na minha casa. Jesus prontamente foi, porque Jesus não faz acepção de pessoas, e havia um propósito, porque Jesus, como nós já aprendemos, ele é intencional em tudo que ele faz. E Jesus foi à casa do fariseu. Chegando lá, entrando na casa do fariseu, o costume de sentar à mesa e ficar com os pés na posição como algumas crianças ficam, com os pés para trás de joelho. Era comum, porque as mesas não são como as mesas que nós temos hoje, né, altas e tal. E eles precisavam ficar bem abaixados, e os pés geralmente ficavam para trás. E essa mulher pecadora, ela entra na casa do fariseu. É bem estranho isso, irmãos. Porque ela era uma meretriz, provavelmente uma mulher pecadora, uma mulher da vida. Ela não teria acesso à casa de pessoas que tenham alguma posição. Mas, estranhamente, numa casa onde provavelmente havia empregados ou servos, essa mulher entrou e não foi impedida de entrar. Teve uma armadilha aí para Jesus. Ele queria pegar Jesus em algum tropeço. Isso é notório. Mas o texto diz, no verso 37, no verso 38, que aquela mulher entrou na casa do fariseu chamado Simão, e entrou levando um vaso, mas não era qualquer vaso. Era um vaso de alabastro. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é exatamente sobre o vaso. Ela entrou na casa de Simão, o fariseu. Jesus, como convidado, provavelmente ele não estava sozinho. Havia outros convidados ali, como é costume. E ela entrou ali naquele lugar, e ela se aproximou, ela teve acesso a Jesus, onde Jesus estava. O vaso não era qualquer vaso, era um vaso valioso. O vaso de alabastro era considerado na época um mármore, um tipo de mármore muito fino, ainda com outros componentes raros que
tornavam esse jarro, esse vaso, muito caro. Não era um vaso barato. Só pensou assim, mas José, mas como ela tinha acesso a isso? Olha, se ela era uma mulher da vida, se ela era uma meretriz, provavelmente algum dos homens usou esse vaso como pagamento para ela. Não sei, eu estou aqui conjecturando. Isso é o que eu acho que aconteceu, eu não sei. Se ela juntou dinheiro, comprou o vaso e preparou também um unguento também, um perfume também muito caro. O vaso era precioso. O vaso, ele não era qualquer vaso, era um vaso precioso, um vaso caro. Nem todas as pessoas tinham acesso a esse vaso. Tinha um grande valor. Mas ela entrou naquele lugar, com esse vaso, teve acesso a Jesus. E usou de tudo que ela tinha naquele momento para chamar a atenção do mestre. Aquela mulher, ela estava ali também intencionalmente. Ela chegou na casa do fariseu, ela ouviu falar, olha, Jesus vai estar na casa de Simão, o fariseu, é minha oportunidade. Ela aproveitou a oportunidade que estava sendo oferecida a ela. Eu tenho para mim que aquilo foi uma armadilha clara. Provavelmente o texto não fala, mais uma vez eu estou aqui conjecturando, o texto não fala, mas provavelmente alguém foi lá e disse, olha, mulher, Jesus, ele vai estar lá na casa de Simão, as portas vão estar abertas, não vai ter segurança, não vai ter ninguém. Havia uma necessidade naquela mulher. Havia uma ausência. Só ela sabia. Eu imagino o quanto ela estava aflita, angustiada, perturbada. Porque viver marginalizada, ter uma vida como provavelmente ela tinha, não era confortável para ela. Viver desprezada, à margem da sociedade, sendo julgada, sendo condenada. O vaso era muito precioso, mas ela não teve aquilo como prioridade. No verso 39, olha o que a palavra diz. Quando o fariseu que tinha convidado Jesus viu isto, se referindo à mulher entrando e tomando essa atitude de chegar até Jesus, pegar o vaso tão precioso que ela, com algum esforço do trabalho dela, não sei, conquistou, e com um perfume, um unguento que ela conseguiu também de um valor expressivo, e ela ali se derramando, chorando, beijando os pés de Jesus, expressando a sua adoração. Ele fala, olha, se esse homem que está aqui, Jesus, que eu convidei a vir à minha casa, se ele é profeta, ele vai saber quem e qual é esta mulher que está fazendo isso aí com ele. Ela é uma pecadora. Como é que ele está permitindo isso aí acontecer? Se ele é o profeta, se ele é o Messias, se ele é o Filho de Deus, se ele diz quem ele é, que diz, como ele permite? Porque não seria possível ela tocá-lo. Jesus, no verso 40, diz assim, disse Jesus ao fariseu, Simão, eu quero te dizer uma coisa. E ele disse, fala, mestre. 2 devedores. Um devia 500, o outro 50. Ninguém tinha como pagar.
Eu perdoo. Os dois foram perdoados, mas a quem se ama mais? Ah, Senhor, o que devia mais, porque perdoou o que devia mais, não porque ama mais aquele. Jesus disse que ele calculou bem. E ele chamou a atenção para aquela mulher e fez: olha, Simão, eu cheguei na tua casa, tu me convidou para vir à tua casa. E eu cheguei na tua casa, mas qual foi a atenção real que tu me destes? Tu não mandou alguém lavar os meus pés. Tu não me beijou. Nada fizeste, mas olha o que essa mulher fez. Olha o que ela fez. E ele surpreendeu Simão dizendo: olha, ela foi perdoada. O que ela tinha mais precioso, o que ela tinha de maior valor, ela levou à presença de Jesus. Na primeira oportunidade que ela teve, o acesso, ainda que tivesse sido uma armadilha para pegar Jesus em algum tropeço, ela aproveitou a oportunidade que lhe foi franqueada e levou o que tinha de mais precioso. No verso 37, o texto diz que ela levou o vaso e também levou o unguento. Aleluia. Jesus foi ungido 3 vezes. Houve 3 momentos em que Jesus foi ungido. Esse é um deles. E a unção na Bíblia, ela representa a honra. Ela representa a escolha. E aquela mulher estava ali, ungindo os pés de Jesus, com aquele unguento, com aquele perfume precioso, perfume caro. Estava ali ungindo os pés de Jesus. A adoração daquela mulher. Ela chorava, e suas lágrimas corriam e molhavam os pés do Senhor. E com os seus cabelos ela enxugava os seus pés. Enxugava, molhava, beijava, enxugava, molhava, ungia. Chorava, adorava, prostrada. Porque para fazer isso ela teve que se prostrar junto a Jesus. Mas o fariseu não conseguia compreender tal mistério. O que ele queria era pegar Jesus no tropeço. Eu quero ver agora. Eu quero ver o que ele vai fazer. Eu quero ver o que vai acontecer aqui. Aleluia. Aleluia, porque quantas vezes nós chegamos na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus, como hoje estamos aqui, e não nos posicionamos como esta mulher. Ela era pecadora, provavelmente uma meretriz, uma mulher da vida. Mas aquela mulher, ela pegou tudo que ela tinha de valor e de importante, que ela julgava importante, que ela julgava precioso, chegou aos pés de Jesus, derramou não apenas o que ela tinha materialmente precioso, ela derramou diante de Jesus todo o seu ser. E da sua boca não saía nenhum pedido. Ela não chegou diante da presença do Senhor clamando por um milagre. Ah, Senhor, o meu servo está doente. Ah, meu filho está endemoniado. Ah, minha mão está ressequida. Faz 38 anos que eu estou aqui num tanque. Todo mundo passa na minha frente. 12 anos que eu tenho um fluxo de sangue. Ela não chegou diante dele pedindo nada. Ela simplesmente se prostrou e derramou diante dele, nele, sobre ele,
todo o seu ser. Aleluia. Aleluia. Isso confunde o inimigo, meu irmão. Isso confunde aquele que quer destruir a nossa comunhão, a nossa adoração ao nosso Deus. Porque não há nada errado em pedir. Mas quando nós aprendermos que o poder da presença de Jesus, quando estamos na presença dEle, a presença dEle deveria nos levar a adorá-lo. E só adorá-lo, e a adorá-lo, e a bendizer, e a derramar tudo o que nós temos de mais precioso diante dEle. Ela não pediu nada, mas recebeu tudo dEle. A adoração verdadeira, genuína, a adoração com a intenção, Jesus, que prova os pensamentos e as intenções do coração, olhou para dentro do íntimo daquela mulher e ele viu, sim, o quanto ela precisava do perdão dele. O vaso era de alabastro, mas não era sobre a preciosidade do vaso, não era sobre o valor do vaso, não era sobre a raridade do vaso, não era sobre como ela conseguiu o vaso. Eu entendo, irmãos, que aquele vaso era como se fosse a vida dela, e ela estava ali, colocando o vaso diante do Senhor. Aquele unguento, aquele perfume era um perfume precioso, era um perfume caro, era uma preciosidade. Mas não era sobre o valor do perfume, não era sobre a preciosidade, não era sobre o que ela tinha de apego, de estima a esse bem material. Mas eu ligo aquele perfume, aquele unguento do qual ungiu Jesus, a sua alma, que ela derramou diante dele, que ela entregou nas mãos dele, que ela jogou a sua alma, simbolizando aquele unguento ali, ungindo Jesus. Recebe, Senhor, a minha alma angustiada, aflita, abatida, atemorizada. A adoração, a adoração sincera, verdadeira daquela mulher, chorando abundantemente, a ponto das suas lágrimas molharem os pés de Jesus, e ela usar os seus próprios cabelos para enxugar os pés, ungindo os pés, beijando os pés do Senhor Jesus. Ela não pediu nada, ela simplesmente adorou. Ela adorou, ela adorou, ela adorou, ela só adorou, ela simplesmente adorou, ela somente adorou, se jogou, se lançou completamente, se rasgou. E olha, ela poderia pensar, não farei, porque eu vou estar correndo perigo, alguém pode me expulsar, alguém pode não querer, eu posso chamar a atenção de forma negativa, e as pessoas vão me julgar, e as pessoas vão me condenar. Sim, como o irmão fez. Ele não sabe quem é essa mulher. Essa mulher é uma pecadora, era uma mulher da cidade, pecadora. Ele não sabe quem ela é, qual tipo de mulher ela é. Vamos ver agora se ele é profeta, porque se for, ele vai dizer, olha, afasta-te de mim, porque eu sei quem tu és. Olha, eu quero te dizer uma coisa, ele conhece as intenções do coração, e ele sabe do porquê de você estar aqui nesta noite. Ele conhece a mim e a você, no íntimo do nosso ser. E como eu disse, não é errado entrar na presença de Jesus para pedir algo. Até pelo contrário, ele
faz, olha, façam conhecidas de mim as vossas petições. Mesmo ele sendo onisciente, ele se alegra porque quando ele diz, façam conhecidas de mim as vossas petições, é porque ele quer se relacionar com você. Ele prefere que você peça, ele sabe o que você precisa, mas ele prefere que você peça, sabe por quê? Porque ele quer se relacionar com você. E por incrível que pareça, a maior forma de nós nos relacionarmos com Deus é quando precisamos de algo, porque aí corremos para os pés de Jesus, choramos, clamamos, nos humilhamos, porque queremos alguma coisa. Aquela mulher, ela não pediu nada. Ela não pediu nada, mas ela recebeu tudo dele. Ele disse, olha, os teus pecados estão perdoados. Ele disse, olha, a tua fé te salvou. Ela não pediu nada, mas recebeu perdão e salvação da parte daquele que recebeu a adoração verdadeira e genuína. Quando nós nos colocamos na presença de Jesus para adorá-lo de forma sincera, verdadeira e genuína, nem precisaremos abrir a nossa boca para dizer o que precisamos, porque Ele, já sabendo, providenciará. Aquela mulher provavelmente já vinha sofrendo há muito tempo. E ela usou da coragem. Ela foi corajosa. Porque sendo quem ela era, como eu falei, ela poderia ter sido impedida, mas de alguma forma que eu não consigo entender, o texto não mostra porquê, ela teve acesso à casa de Simão, o fariseu, que esteve ali pronto para dizer, eu fui aquele, ele queria entrar para a história, eu fui aquele que pegou Jesus, que fiz Jesus escorregar na casca de banana. Ele não esperava que aquela mulher entrasse ali e agisse dessa forma, e contrariasse a motivação do coração dele, porque a motivação do coração de Simão era de fato, assim eu creio, o texto não diz, mas com todo o contexto, nos leva a acreditar que o que ele queria era fazer Jesus tropeçar, assim como todos os outros. Todos os outros da época, os agentes políticos, fariseus, saduceus, sacerdotes, tentaram fazer com Jesus. Mas o Senhor Jesus sempre nos surpreende. Meu tempo está esgotado, e agora? Mas o Senhor Jesus sempre nos surpreende. Eu vou terminar agora. O verso 37 e 38, aquela mulher entrou no lugar onde não lhe cabia. Não era para ela estar ali. Ela ali foi julgada, foi condenada. Tentaram humilhá-la. Mas a sua atitude de adoração verdadeira e sincera diante do Mestre fez com que toda a sua história fosse transformada. No verso 49, o Senhor diz assim, 48, então Jesus disse à mulher, os teus pecados te são perdoados. Mas olha, os que estavam ali, convidados de Simão, começaram a falar, quem é este que até perdoa pecados? E o Senhor Jesus disse para aquela mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. E eu sei que talvez você, visitante, chegou aqui
chegou aqui a esta casa, na nossa casa, na FQA, na igreja do Senhor, e você tem vindo aqui já muitas vezes. Eu quero te dizer que Ele conhece a motivação do teu coração. Eu quero te dizer que hoje Ele te convida a derramar, a colocar diante dEle a tua vida, o vaso, o que você tem de mais precioso, a tua vida, o vaso de alabastro, o unguento, o perfume, a tua alma é o que Ele deseja. E que a tua adoração sincera, verdadeira, genuína, mesmo sem pedir nada, você receberá tudo dele. Hoje, Ele quer te dizer, a tua fé te salvou. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor, quero convidar você nesse momento a levantar, a adorar ao Deus, com toda intensidade, com tudo que você tem, com tudo que você é, com a sinceridade do teu coração, e sinta a presença de Jesus, o poder